Fala, corredores, beleza? Hoje é o nosso Correndo e Aprendendo especial. Por que ele é especial? Porque ele é sobre tênis de corrida. A gente nunca falou sobre tênis aqui no nosso Correndo e Aprendendo e essa é a primeira vez. O professor Márcio fez um vídeo sobre a durabilidade dos tênis, né? Mas não falando especificamente sobre as marcas, né? Sobre os tênis mesmo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? A particularidade deles, nós vamos falar sobre os tênis com placa de carbono, né? O nosso queridinho, né? Que todo mundo deseja aí, o Nike Vaporfly Next. Temos aqui também o Adidas, né? O Adizero Adios Pro. Aqui depois o Adizero Pro, só que ele veio antes do Adizero Adios. E por último, o último lançamento aí da ASICS, né? Que entrou no mercado dos tênis de placa de carbono aí, o ASICS Meta Racer, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um e também a minha opinião, tá? É uma opinião pessoal minha sobre os tênis de corrida, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Você que quer comprar, quer experimentar, vamos ver, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles aí, tá bom? Antes de mostrar na câmera aproximada cada um deles, né? Os materiais, a entressola, o mesh, o cabedal, o clipe de contraforte mesmo, né? A estrutura de cada tênis, a gente vai conversar um pouquinho. Será que vale a pena mesmo esses tênis com placa de carbono? Lá em 2017 veio aquele projeto da Nike, né, o Breaking Two, com o Eliud Kipchoge e mais 2 atletas para eles baterem o recorde da maratona, e foi aí que foi introduzido os tênis com placa de carbono, né? A Nike que foi a pioneira nisso e até hoje ela está desenvolvendo, tá? Acredito eu, na minha opinião, é a marca que está mais avançada, né, nessa questão dos tênis com placa de carbono aí, tanto do placa de carbono e também sem as placas de carbono aí, né? É uma das fabricantes principais desse segmento, né? Mas e aí? Será que vale a pena te comprar um tênis com placa de carbono? Nós, corredores amadores, né? Eu estou dizendo amadores, porque os atletas profissionais aí, aqueles caras que correm rápido aí, 3 por quilômetro, 3,10, 2,50, para eles faz diferença, acredito eu, né? Tá? Mas pra gente, será que vale a gente que é amador? Na minha opinião, o que vale? Vale experimentar, tá? Tem muita gente que tá dizendo aí, o tênis com placa de carbono é para aquele cara que corre forte, né? Aquele cara que tem o ritmo baixo, que corre a 4 por quilômetro, 3,50, 3,30. Na minha opinião, acho que todo mundo pode usar um tênis desse, tá? Basta o quê? Com toda essa tecnologia o tênis se torna um pouco caro, né? Mas se tu tem um dinheiro sobrando, se tu quer gastar com tênis, vale a pena. Se tu anda 6 por quilômetro, 5,30 por quilômetro, eu não vejo problema nenhum em a gente usar um tênis com toda essa tecnologia. Se o tênis está confortável no seu pé, eu acho que vale a pena. Todo tênis certo para cada pessoa é aquele tênis que fica confortável, né? Que também tem amortecimento e que fica confortável. A gente já falou isso num podcast sobre os tênis de corrida aí. E a gente, o professor Márcio, se eu não me engano, também fez um GoFit Science aí sobre tênis com placa de carbono aí, se corre mais rápido, se não corre. Então a gente já tem falado sobre esses tênis há algum tempo, né? Então, na minha opinião, acho que toda pessoa, se tem dinheiro, se está disponível, se quer, compra e experimenta, não tem problema nenhum. Acredito assim, ó, na minha opinião, como eu venho falando, né? Esse tênis, tu pode usar ele se tu andar 6, 5,30, mas se tu vai aproveitar melhor ele se tu tem aquele ritmo um pouquinho mais forte, né? 4,30, 4, eu já uso eles há algum tempo. Eu tive o primeiro Nike Vaporfly 4%, depois tive o 4% Flyknit, que era um tecido melhor, e aí entrou o Vaporfly Next, né? Eu tive todos eles, usei bastante, principalmente para treino de tiro, para treino intervalado, para aquele treino de ritmo mesmo, né? E agora esses tênis aqui, eu tô diminuindo um pouco a rodagem dele para tentar usar ele, como todo mundo diz, né? Esses tênis aqui, o ideal é tu usar ele na cacetada, né? Naquele dia que tu quer fazer o tempo melhor, que tu quer fazer os teus 5K mais rápido, os teus 10K mais rápido, os teus 21K mais rápido. E eu acho que é esse o tênis, é o que vale isso, né? Tu trazer ele naquele dia da cacetada, da pancada. E eu acho que se tu tá naquele dia certo, descansado, tu vai conseguir com ele, com algum deles, fazer aquele teu melhor tempo, né? Então muita gente fala, né? Será que não é placebo usar um tênis com placa de carbono? Pô, corri melhor porque eu tava com esse tênis. Eu acredito que não, sabe? A gente tem que investir sempre em treinamento, né? O tênis até pode te ajudar um pouquinho, né?
tu vai te sentir melhor, ele vai te dar um retorno de energia, que é o que promete as marcas, né, com a placa de carbono, retorno de energia, né. Nenhum tênis, como a gente tinha falado já, eu e o professor Neto falamos naquele podcast sobre os tênis de corrida, né, sobre a evolução dos tênis de corrida, né, nenhum tênis vai te prometer diminuir o impacto, até eles prometem, mas diminuir o impacto, evitar lesão, isso é impossível. É humanamente impossível, né? Um tênis que vai te evitar tu ter lesões, né? Mas eu acho que a principal dica é nós investir em treinamento, né? Acredito que o treinar certinho, eu acho que é isso que vai fazer tu correr mais forte, né? E com a ajuda de um tênis, com certeza. Eu estou usando eles já desde 2017, esses tênis com placa de carbono, e para mim faz diferença. Eu gosto deles, eu sempre estou usando eles. Eu tenho um tênis mais para rodagem, eu tenho um tênis que eu uso mais nos treinos intervalados, e eu tenho aquele meu tênis que eu gosto de fazer a prova. Então agora nós vamos ir para a parte principal, que é o que eu acho que é o que todo mundo quer saber aí, né? O tênis aproximado na câmera ali, para a gente falar um pouquinho das características de cada um, tá bom? Trazendo na câmera aproximada então, pessoal, para vocês verem aqui os detalhes dele, né? Ele é um tênis na categoria performance, né? É indicado mais para aquele dia, como eu falei, da pancada mesmo, né? Porque ele é um tênis caro e o solado não é tão durável assim. É digamos assim, um dos pontos fracos do tênis, né? A gente pode ver aqui então o cabedal dele, ó. É um mesh ali que a Nike chama de Vaporwave, né? Ele tem uma boa durabilidade. É um cabedal bem ventilado, né? Você pode ver que é uma tela bem fininha, né? Na parte de cima aqui a gente pode ver então a amarração dele, ele fica na parte mais oblíqua assim do tênis, né? Justamente para deixar a parte da frente lá mais para os dedos se ajustarem bem, né? Então essa amarração ela fica mais oblíqua. A língua dele é um tecido bem fininho também, né? Tem esse mesmo tecido aqui, né, do Vaporwave, e também uma camurça por baixo, assim, né? Então é uma língua também muito confortável, assim, bom de se calçar, né? O espaço para a gente colocar o pé aqui. O bocal dele então ele é feito aqui, ó, de camurça, e na parte interna aqui no clipe de contraforte tem uma espuma aqui justamente para dar esse conforto no calcanhar, né? O clipe de contraforte dele é rígido, né? Ele não é aquele clipe muito molezinho, justamente também para dar essa estabilidade no tênis, né? Quando a gente estiver correndo. Como ele é um tênis, digamos, estreito e alto, né? Então tem muita gente que reclama um pouco da instabilidade do tênis, né? Mas para mim, assim, eu gosto de usar bastante assim e funciona bem. Sola aqui, pessoal, então, é aquela espuma nova da Nike, né? O Zoom X, né? Que promete trazer 75% de retorno de energia com a placa de carbono no meio aqui. Essa espuma aqui, ela te dá uma sensação assim também de amortecimento, e automaticamente assim também te dá aquele retorno de energia, né? Aquela pisada, parece que tu pisa e ele vai te jogar, né? Trabalhando junto com a placa de carbono. O drop dele é 8 milímetros, né? A diferença da parte de trás para a parte da frente do tênis. Aqui no solado nós temos essa borracha na parte da frente aqui com esse formato mais largo, correr mais, né? O corredor que corre mais de antepé. Então essa borracha aqui ela ajuda na durabilidade do solado. A parte de trás aqui ele tem uma borracha injetável aqui. O meu tá um pouquinho gasto na parte de fora aqui, justamente porque minha pisada ela é bem supinada, então eu gasto um pouquinho na parte de fora. Esse aqui é o tamanho 40, ele tá pesando 180 gramas, é o tênis mais leve aí do mercado, né, nesse segmento dos tênis com placa de carbono aí. E é o meu preferido. O preço dele tá R$1.599, é um tênis caro, né? Justamente é o tênis aquele para te usar na prova, no dia da pancada mesmo, né? Acompanhe aí no vídeo como ele fica no pé. Aí chegou a hora de falar do mais esperado tênis da Adidas, né? O Adizero Adios Pro, tá aqui ele. Falando um pouco dele, assim, eu gostei muito desse tênis, né? Eu acho que era o tênis mais esperado da Adidas. Foi o segundo tênis com placa de carbono, né? O primeiro foi o Adizero Pro e esse aqui foi o segundo. Esse aqui eu já usei bastante ele, né? Posso falar que eu gostei bastante também. Eu acho que foi uma inovação da Adidas aí, deu um salto para se aproximar dos tênis da Nike. Falando um pouco do cabedal dele, né? É um tecido fino assim, a gente pode ver, tem tipo uma telinha nele aqui, com essa cor espetacular, né? Essa cor ficou um degradê assim, né? Saindo do rosa, passando pelo roxo, assim, terminando no azul, com a logo da Adidas assim, meio vazada, assim, ficou muito bonito mesmo, né?
O cabedal dele então é esse tecido mais fininho aqui, um Seller Mesh, que a Adidas chama, né? Bem respirável, né? E também durável, né? A Adidas diz que vai durar bastante, né? O sistema de amarração dele é um sistema que tu pode personalizar. Ele tem mais furos aqui, vocês podem ver, ó, ele tem mais furos que tu pode mover para talvez apertar um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais, né? O clipe de contraforte dele, passando para a parte de trás aqui, é bem mole, tá? Bem macio, bem mole. Eu achei que ele ficou um pouco solto no pé, talvez justamente por isso. Utilizando aquele furo extra ali, tu consegue dar um suporte maior assim para prender melhor o tênis no pé, né? Falando um pouco da entressola dele, então, né? É aquela espuma nova da Adidas, né? O Light Strike Pro, tá? Com 2 camadas com a placa trabalhando dentro. A parte da frente, ela tem a placa aquela Energy Woods, que é o formato dos metatarsos dos dedos, né? O formato dos ossos dos dedos do pé ali, né? Então a gente consegue ver bem aqui na sola aqui, ó, que ela fica escura aqui justamente porque à medida que tu pisa ali ela vai trabalhando e vai marcando ali. Eu não gostei muito, tá? Vou ser bem sincero assim. Parece que eu tenho uma delas aqui, parece que está quebrada toda vez que eu caminho ou que eu corro assim mais devagar. Eu sinto que ele já está estralando ali na parte da frente, faz um barulho. Não sei. Na parte de trás aqui então ela é um outro tipo de placa, né? Uma combinação de placa que combina nylon com carbono, né? Como eu falei, ele é um tênis uma forma média, né? Mas eu achei ele um pouco largo para o meu pé. Talvez meu pé é um pouco mais estreito, né? Mas eu gostei bastante assim, só tem que apertar um pouquinho mais o cadarço ali nele, que daí ele fica legal no pé. O tênis é nada flexível, né? Justamente por causa da placa de carbono. O tênis masculino, que esse aqui que é o 40, ele está pesando 240 gramas. É um tênis leve, né? Um tênis justamente para competição, né? É o tênis de competição da Adidas aí. Parece que já tem o recorde da meia maratona, né? Feminino. Então acho que a Adidas aí provavelmente vai aparecer bastante aí com os corredores aí batendo recordes, né? No solado aqui a gente pode ver que ele é uma borracha. Parece bem lisa, assim, né? Não tem nada, ela é bem limpa, assim, não tem nenhum logo da Adidas, né? Ela é bem lisa, mas tu vê que ela tem umas ranhurinhas, assim. E na parte de trás aqui também, ela tem essa borracha aqui. Vocês podem ver que esse meu aqui, como eu já andei bastante com ele aí, às vezes eu também corro uns treinos aí mais tranquilos aí, com o meu pé bem supinado, já tá um pouco gasto aqui na parte de fora do tênis aqui. O preço dele, pessoal, tá R$ 1.299, né? Não é um tênis barato, mas é o tênis, é o preço aí dos tênis de placa de carbono com toda essa tecnologia, né? O ASICS Meta Racer, né? Acho que a ASICS aí foi uma das últimas a entrar no segmento da corrida aí com os tênis de placa de carbono, e o Meta Racer foi o primeiro aí, né? Eu acho que já lançaram mais um agora, o Meta Speed também, que dizem que é muito bom, né? Aproximando para vocês aí o Meta Racer, né? Ele é um tênis também, né? Para competição, eu usei ele pouco esse aqui, eu acho que eu fiz um treino só de 15 km com ele, gostei bastante dele. Ele é uma proposta diferente, ele é um tênis mais baixo, né, do que os outros, né, do que o Vaporfly, do que o Adidas Adios Pro, tá? Ele é um tênis um pouquinho mais baixo. O drop dele é 9 mm, né, tem 30 mm na parte de trás e 21 na parte da frente, então o drop é 9 mm. O cabedal dele é um mesh, né, super ventilado, né? Tem os furos aqui junto, tu pode ver até no símbolo da ASICS aqui tem os furos também, né? Eles chamam de Hydrophonic, aqui Hydrophonic, tem um nome diferente aí. A forma dele também, ele é bem estreito, eu achei ele estreito assim também, né? Meu pé, ele é um pé estreito, então pra mim eu gostei bastante assim. A língua dele é fina, tá, pessoal? Mas é bem confortável assim de tu vestir ele. A amarração aqui são 6 furos, né? Bem fácil também, muito bom, tu consegue abrir bem o tênis pra vestir. O bocal dele aqui tem uma espuma aqui para dar aquele conforto, né, na região do calcanhar ali. O clipe do contraforte, que ele é bem molezinho, bem maleável, né? Olha, eu consigo amassar ele aqui,
na parte de trás aqui, então dá pra ver bem assim. Como é um tênis mais baixo, então não te dá aquela sensação de estabilidade, né? Não, o tênis, né, não fica instável no pé, né? Justamente por ter esse clipe de contraforte aqui mais molezinho. A entressola dele, pessoal, então é aquela espuma da ASICS, né? O Flight Foam aqui, tá? Tem até escrito aqui no solado, com a placa de carbono trabalhando dentro dele. A gente pode ver que é bem rígido, né? Ele não consegue dobrar o tênis, né? Não consegue deformar ele justamente por a placa de carbono aí. O solado, então, pessoal, é aquela borracha da ASICS, né? Que a gente chama de ASICS Grip, tá? Ele vai em quase todo solado, né? Só na parte mais lá de trás lá tem duas partes aqui no calcanhar aqui para dar aquela proteção lá no calcanhar, tá? Eu gostei também, não corri na chuva com ele para saber se ele escorrega então. Não, né? Então tem que fazer esse teste na chuva aí. Ele tá até meio sujo aqui, que eu corri um dia aí que não choveu, mas tinha um pouco de sujeira aí no asfalto. Mas ele é um tênis muito bom, gostei bastante dele, justamente por ser uma proposta diferente. Aqui na parte da frente a gente pode ver tem um furo aqui, né? Um furo diferente aqui que os outros tênis não tem. Acredito eu, não vi as especificações, acredito eu que é quando tu for correr em dia de chuva, né, para a água escoar para fora do tênis aí. Esse tamanho 40, né, tá pesando 205 gramas aproximadamente. É um tênis leve, acho que é dos meus com placa de carbono aí é o segundo mais leve. Só perde aí pro Vaporfly, que é com 180 gramas, e o preço sugerido dele, 1.299. Ele também é um tênis que é para te conservar e tu guardar ele pro dia da pancada, né? Aquele dia que tu quer fazer tempo. Acompanhe no pé como fica ele aí. E o nosso último tênis para mostrar aqui é o tênis Ad Zero Pro, que foi o primeiro tênis da Adidas, né, que saiu com placa de carbono, assim, porque foi a estreia das placas, né, nos tênis da Adidas. Ele tem um drop de 9,5 mm. O cabedal dele é um Seller Mesh, né? Vocês podem ver aqui que é tipo uma telinha bem fininha também, parece ser bem transpirável. Corri com ele na chuva, assim, o pé não encharcou. Gostei bastante dele, assim. Só que pra mim, assim, foi um tênis, assim, que eu não correria provas longas, assim, não correria treinos mais longos. Justamente por ele ser um tênis mais baixo, assim, eu achei ele mais duro, assim, não tão confortável como os outros. A língua dele, né, ela é bem fina, assim, mas ela é elástica, parece, assim, tu consegue, ela é presa, né, e tu consegue abrir bem, assim, o tênis e ela trabalha ali pra te colocar o pé. O bocal dele, assim, ele tem pouco enchimento de espuma, ele não tem muita espuma. E o clipe de contraforte também é bem mole, então. É bom usar o furo extra, assim, para te prender bem o calcanhar no pé, para ele não ficar solto. A entressola dele, pessoal, é aquela entressola, né, com Light Strike, combinando com Boost. A gente pode ver aqui no solado, na parte de baixo aqui, que tem uma combinação de Boost junto aqui com esse Light Strike. A placa de carbono dele então trabalha mais para cima, ela não é no meio da entressola, ela fica um pouco mais acima. Ele é um tênis também que ele não deforma, né, justamente por causa dessa placa. O solado dele, na parte da frente aqui tem a borracha, né, Continental, e na parte de trás tem essa borracha mais resistente da Adidas aqui, né, que é uma borracha que ela é mais firme, assim, mais dura, assim, né? A gente pode ver isso. E aqui na parte de trás, mais para a parte de dentro e do meio aqui, tem tipo umas ranhuras aqui, né? Uma borrachinha mais saltada aqui. Eu acho que é justamente para te dar essa sensação de segurança quando for correr aí em terrenos mais lisos, né? Esse aqui é o tamanho 40, ele está pesando aproximadamente 230 gramas e o preço dele é R$ 999. Comparando com os outros, ele é mais barato, né? Mas ele ainda é um preço salgadinho. Acompanhe no vídeo aí como é que fica no pé.
primeira vez que a gente fala de tênis, especificamente assim, né, mostrando os tênis. Peço desculpas aí que a gente tá pegando a manha. A dica, né? Lembrem que é o treinamento que vai fazer a diferença. O tênis é um acessório, ele pode te ajudar, mas o que vai fazer a diferença é as nossas pernas, é o nosso condicionamento. Então, aproveite, treine bastante, tente evoluir, siga as planilhas de treinamento, que eu acho que é aí que tá a grande jogada. Gostaram do vídeo? Deixe seus comentários aí, coloque pra gente aí qual é o melhor tênis, se você tem tênis de placa de carbono aí e qual é o teu preferido. Valeu, grande abraço, até a próxima!